Toda vez é a mesma coisa, né? Você acaba adiando suas tarefas do dia a dia, deixando tudo para depois, e aí você dorme tarde fazendo o que você deveria ter feito, mas não fez. E como você dormiu tarde, você acaba acordando tarde também, e muitas vezes até usando aquela desculpa de que você não gosta de acordar cedo ou que você é uma pessoa noturna. Mas a real é que o seu sono está desregulado e você não está sabendo lidar com isso. Muito provavelmente, essa confusão toda que você tem com o seu sono é porque você é relaxado e não está cuidando da sua saúde mental, você não está se preocupando com isso. E está totalmente interligado, tá? O seu sono tem total relação com a sua saúde mental e isso já é comprovado. É claro que a gente tem exemplo de pessoas que trabalham à noite ou até mesmo de madrugada, que não tem a possibilidade de estar aplicando o que eu vou falar aqui para vocês, mas eu acredito que a maioria das pessoas que estão vendo esse vídeo aqui não estão nessa situação. O primeiro passo para você dormir bem e querer dormir bem, né, querer arrumar esse problemão que você tem na sua vida, é você entender os benefícios de ter uma boa noite de sono, de estar com o sono em dia, e os malefícios de dormir igual um jacu, igual você está fazendo. Então, antes de tudo isso, já se inscreve aqui no meu canal, deixa o seu like aqui embaixo para me ajudar a trazer cada vez mais pessoas para cá. Então vamos falar sobre o que o sono pode mudar e influenciar no seu dia a dia, né? Sobre isso, tem livros, tem estudos, tem diversas coisas, é uma das áreas mais estudadas sobre o nosso campo neurobiológico, e eu poderia ficar horas falando sobre isso aqui, mas eu separei 3 pontos importantes que o sono influencia no seu dia a dia e que eu achei mais da hora aqui para falar para vocês. O primeiro deles é que o sono é um dos principais reguladores da neuroplasticidade no seu cérebro. E o que significa isso? Eu vou explicar para vocês. A neuroplasticidade é basicamente os aprendizados que a gente tem com as experiências que acontecem no nosso dia a dia. Então, com as coisas que acontecem, as vivências que a gente tem, as pessoas que a gente se conecta, a gente aprende coisas. E essas coisas que a gente aprende, esses aprendizados, eles só são bem fixados na nossa mente quando a gente dorme bem, quando a gente tem uma boa noite de sono. Então, logo, se você dormir mal, muitos desses aprendizados vão passar em branco e vão falhar na sua memória, você vai acabar esquecendo deles ao longo do tempo. Um bom exemplo que eu posso citar disso é uma pessoa que tem medo de falar em público, por exemplo, medo de palco que a gente fala, né? Vamos supor que um dia essa pessoa venceu esse medo. Ela foi lá e apresentou um trabalho para 20, 30 pessoas na sala dela. Então ela foi lá, apresentou, venceu esse medo dela e por conta dessa experiência, ela teve um aprendizado, que é, falar na frente de tantas pessoas assim não foi tão difícil para mim, eu consigo na próxima. Porém, se essa pessoa na noite seguinte tiver um sono ruim, a chance dela não absorver e não fixar esse aprendizado na cabeça dela vai ser muito grande. Então, na próxima vez que ela for falar com outras pessoas, ela provavelmente vai estar com o mesmo medo, a mesma vergonha, o mesmo problema que ela tinha antes, porque o aprendizado não foi fixado na cabeça dela. Então, sim, um bom sono ajuda demais a gente a fixar bons aprendizados na nossa memória e no nosso cérebro. Partindo para o segundo ponto importante que eu coloquei aqui pra gente, é a capacidade modulatória do seu córtex pré-frontal em sistemas e blá 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 blá. O que significa esse monte de palavra difícil? Nosso córtex pré-frontal é a parte do nosso cérebro aqui na frente, mais ou menos um pouco aqui atrás dessa parte da frente mesmo, que está responsável pela racionalidade e pelo controle impulsional. Então, quando você dorme bem, essa capacidade modulatória dele é maior. Então você consegue tomar ações mais inteligentes e controlar maior os seus impulsos naturais. Você coloca aquela frase pensar 2 vezes antes de fazer em prática. Então você vai tomar ações que têm mais coerência com a realidade, que fazem mais sentido, tomar ações menos burras e controlar mais seus impulsos naturais. Inclusive, essa capacidade de controlar os impulsos naturais vai diminuir muito um negócio que é bem comum hoje em dia, que é adiar as tarefas depois, mais conhecido como procrastinar. Procrastinar, adiar as tarefas para depois, é um impulso natural. Então você tem esse impulso de colocar uma tarefa para depois, de adiar um compromisso seu e sempre estar colocando para depois. Quando você dorme bem, essa chance de você colocar as coisas para depois vai ser menor, por quê? Porque você vai estar sabendo controlar melhor seus impulsos. Sua racionalidade vai estar melhor, por conta do córtex pré-frontal também. Você vai pensar mais inteligente, falar, cara, eu preciso fazer isso, então eu já vou fazer. Funciona mais ou menos dessa forma. Então, sim, dormir bem também afeta em diminuir as chances de você procrastinar. O terceiro ponto, antes de eu falar como que você vai dormir bem na prática realmente, é a lavagem cerebral que acontece no seu cérebro durante uma noite de sono. E quando eu falo lavagem, não é nos seus pensamentos, nos seus sonhos, nesse negócio da imaginação. É uma lavagem prática, uma lavagem mecânica que acontece com um líquido no seu cérebro. O nome desse líquido é céfalo-raquidiano e ele passa durante a fase de sono profundo em volta do seu cérebro, em volta dele, fazendo uma limpeza de toxinas que são acumuladas durante o seu dia com as experiências que você vive, fazendo uma limpeza, como se fosse uma máquina de lavar
e tirando tudo isso que você acumulou no seu dia. Esse processo de tirar essas toxinas com esse líquido é o que vai fazer o seu corpo resetar, mais ou menos, né? A gente fala recarregar as energias no outro dia. Você vai ficar menos cansado e mais disposto para fazer o que você tem que fazer. E isso acontece só quando acontece bem essa limpeza. E adivinha só, se você dorme mal, você não alcança tantas vezes o seu sono profundo durante a noite. Então essa limpeza vai acontecer de uma maneira bem mal feita, por culpa sua, né? Lógico, você dormiu mal, então essa limpeza vai acontecer menos. Então você vai acordar mais cansado, mais indisposto, com mais preguiça, mais chance de procrastinar, como eu falei antes. Então essa lavagem, ela só vai acontecer bem quando você dormir bem, quando você alcançar o sono profundo. E só para esclarecer, antes da gente ir para a prática, por que eu falei dos benefícios e dos malefícios do sono, de um bom sono ou de um mau sono na nossa vida, antes de falar o que realmente importa, a prática, o que você vai fazer? Porque a partir de agora que você sabe o que acontece quando você coloca um bom sono em prática, você tem um motivo pelo qual fazer isso. Então, exige um certo esforço dormir bem, não é qualquer coisinha. Principalmente se você está dormindo mal, se você está de férias, desregulado totalmente, dormir bem exige um certo esforço. Você tem que fazer algumas coisas que você não está fazendo normalmente. Então agora você tem um motivo pelo qual fazer isso, você tem uma motivação. Agora vai ser mais fácil ainda de você colocar essas coisas em prática. Agora vamos falar sobre o principal aqui desse vídeo, que é a higiene do sono. É aqui nesse momento que você vai colocar em prática. São pequenos comportamentos que você faz durante o dia para que de noite você tenha uma melhor noite de sono, um melhor descanso, um sono mais recuperador, né? Você consiga resetar suas energias bem melhor. E para os preguiçosos que estão aqui de plantão, que estão pensando, ah, nossa, mas tem que fazer tudo isso aí que ele vai falar todo dia? Tem que fazer todo dia, senão não vai funcionar da melhor forma possível. Se você quer dormir bem todo dia, ter mais disposição, procrastinar menos e ter mais vontade de fazer as coisas, até eu posso falar dessa forma, você vai ter que fazer isso todo dia para dormir bem de verdade. O primeiro e o principal, não teria como falar isso aqui por último, porque tem gente que nem vai chegar no final desse vídeo, é se expor à luz natural logo que você acordar. Os nossos olhos, eles têm a capacidade incrível, eu acho isso muito legal, de ser a janela do nosso cérebro. Então, se você acordar e ficar enfurnado no seu quarto escuro por 1 hora mexendo no celular, que é uma luz azul, uma luz artificial, o seu cérebro ainda vai entender que está de noite, fazendo com que você muitas vezes durma de novo, pegue no sono e acorde tarde depois, ou que o seu sono de noite seja ruim, porque você desregulou o seu relógio biológico. Então, cara, é simples. Acorda. Ah, você tem um monte de coisa para fazer, pode pegar no celular depois. Mas abre a sua janela e se expõe 15 minutos a essa luz natural. Não precisa ser nem o sol na sua cara direto assim. Luz natural, bateu nas paredes, refletiu a luz do mundo. Abre a sua janela e se expõe pelo menos 15 minutinhos todo dia, logo depois de você acordar. Próximo comportamento é o seu tempo de sono, que tem que ser de no mínimo 7 horas. Esse aqui é indiscutível, não tem como você falar, ah, eu durmo 5, 6 horas por noite e eu acordo bem. Claro que aqui a gente está tirando exceções de novo, de pessoas que trabalham em turnos noturnos, de madrugada, essas pessoas realmente não têm condições de fazer o que a gente está falando aqui. Mas se você tem, não tem como você falar que dormindo 5, 6 horas você está acordando bem. Você pode falar, pode estar se sentindo bem, mas se eu pegar você e uma pessoa que dormiu 8, 7 horas, a pessoa que dormiu 8, 7 horas vai estar com sistemas neurológicos, psicológicos e físicos muito melhores que o seu, e eu posso afirmar isso pra você. Então, cara, faz o básico. Pega, não vai dormir tão tarde com o celular igual você tá fazendo, pode ficar um pouco no celular, mas dorme 10, 11 horas da noite e acorda quando o seu despertador tocar. Para de preguiça, de ficar arrastando o modo soneca, né? Então pega, dorme mais cedo e acorda mais cedo também, que eu tenho certeza que isso já vai ser recuperador para você. Próximo ponto é sem cafeína depois das 3 horas da tarde. Café, energético, medicamentos que contêm cafeína, pílulas, às vezes suplementos e tal, corta tudo isso depois das 3. Por quê? A cafeína, ela tem uma meia-vida, assim como os farmacêuticos falam, ela tem o tempo de meia-vida de 6 horas mais ou menos. Então, 6 horas depois que você tomou café, ainda vai ter 50% desse cafeína em você. Então, se você tomar as 3, às 9 horas ainda vai ter metade dessa cafeína que você tomou no seu corpo, trabalhando e fazendo efeito em você. Então, você não vai conseguir dormir, o seu sono vai ser prejudicado e você provavelmente vai acordar no dia seguinte meio cansado e com esse aspecto meio indisposto. Então, corta a cafeína depois das 3, eu gosto de café, mas depois do almoço ali já vai dando aquela diminuída. Por último, mas não menos importante, dormir e acordar sempre no mesmo horário. Isso aqui é indiscutível também, é a melhor maneira de você regular o seu relógio biológico que está dentro do seu corpo, né? Eu teria que usar várias horas para falar sobre isso para vocês, mas é basicamente isso. Dorme sempre no mesmo horário e acorda sempre no mesmo horário, incluindo finais de semana, incluindo feriados, tudo isso é dia. Então você tem que sempre fazer isso.
Você vai sair da frente de muita gente que está com sono desregulado, você vai conseguir se acostumar melhor com dormir cedo, acordar cedo, e você vai ver benefícios tanto na sua parte física como na sua parte cerebral, atenção e foco durante o seu dia a dia. Era isso que eu tinha para falar para vocês aqui. Eu realmente espero que vocês tenham entendido os benefícios e os malefícios que o sono pode, um bom sono ou um mau sono pode trazer para vocês. E mais ainda, eu espero que vocês coloquem em prática tudo isso para se sentirem menos cansados e mais dispostos. Agora, a gente finaliza aqui. Eu peço para vocês se inscreverem e deixarem um like aqui se vocês gostaram, para me ajudar a trazer cada vez mais pessoas para cá e ajudar elas também. É isso, tchau!